Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Quarta-feira, dia 22 de março, com vocês, Padre Felipe Neco. Boa tarde a todos, que alegria com vocês mais uma vez, o Padre Renan. É uma alegria sempre cada semana estar aqui com vocês e vamos lá para mais um tema, né? Não vamos diretamente assim, não de sola de sapato no peito, assim, não, pois eu Ah, comento é assim? Não, é rapidamente. que eu tô, tô Já tá, emocionado aí, o o negócio tema está já tá, tá, rápido. tá bom, então, né? Não, mas aqui, pois, a semana foi tranquila, né? Pois gravamos na quarta-feira, já estamos conseguindo manter o ritmo das quartas-feiras, ainda que algumas vezes pela manhã, outras vezes pela tarde, porque eu tenho meu atendimento na manhã a cada 15 dias, então pois às vezes não dá pela manhã. Agora estamos gravando pela tarde, mas já esperamos hoje mesmo fazer chegar para vocês. E nada, pois na quinta e na sexta não lembro o que eu fiz, por aí, por aí estive. Na sexta-feira eu estive conversando com o Dom César, com o bispo da Diocese de São José dos Campos, e Jacareí, essa redondeza ali. Pois sexta-feira eu estive com ele, comentar um pouco de chegar, me apresentar, me colocar à disposição. É, ele pois, deu um feedback aí das coisas assim um pouco que tem que apresentar, também um pouco do trabalho que vamos estar realizando lá, um pouco sobre a realidade da diocese, bem basicamente, pelo menos uma ou duas temáticas ali que ele me comentou. E pois tive aí, depois tive com o Denis e a Cris, fui almoçar com eles. Já depois voltei na quinta-feira, joguei meu basquetinho de quinta-feira, que já estamos voltando ao ritmo, voltamos na verdade nessa quinta-feira, né? Então espero amanhã poder retornar novamente aí ao basquete, totalmente fora de forma, mais de fora de forma física, mais de fora de forma de timing, não de tempo de quadra, de posição, de isso aí, eu já falei, né? Eu sou De o tudo, piorzinho de de tudo. tudo, né? Eu sou o piorzinho, não, de forma não tanto, até que eu acho que eu corri bem, em termos talvez as primeiras vezes. É, só que, tá, né, não estamos no timing do basquete, né? Eu já tinha comentado, acho que eu sou o piorzinho dali. Tem vários que jogaram profissionalmente em clubes e tudo, então até tem de seleção ali. Então eu vou só para regenerar, né? Só vou para completar, assim, nem completar, porque da última vez tinha como 18 pessoas, tinha gente pra caramba. Então tinha dois times de fora, então, mas é sempre uma alegria para mim. Eu gosto muito do basquete, do ambiente do basquete, né? Claro que ele tem uma pouquinho de purificação que se fazer ali, mas foi interessante na quinta, e depois na sexta com o Bispo. No sábado, eu fiquei em casa, era a festa de São José, né? Que na verdade adiantou a festa de São José. Eu celebrei em casa, não tive nenhuma celebração fora, também só um momentinho na academia. Depois no domingo, que pois fomos, eu com o Padre Sérgio, fomos até São José dos Campos, lá no CTA, lá no centro de, acho que significa Centro de Treinamento da Aeronáutica, Na eh, aeronáutica. onde fica lá. A gente teve o nosso encontro pós-retiro, né, do retiro do ECID, dos adolescentes que fizeram retiro. Tivemos ali, não foram todos, tinha alguns jovens, alguns adolescentes de Jundiaí, de São Paulo, de Taubaté e São José dos Campos de Jacareí. Acho que, não sei, acho que veio só uma que outra família de Taubaté, a maioria de São José, algumas ali de Jacareí. Mas foi bonito, a gente teve a celebração da missa. Depois da celebração, depois eu fiquei um pouco cuidando mais dos irmãos mais novos aí da criançada, né? Os jovens já se organizaram ali um pouquinho com o tema de uma formação e tiveram um momento de encontro com os pais, né, desses adolescentes, para ter o feedback também deles assim em relação ao encontro, como que eles viram os filhos e sobretudo o apoio que também eles precisam dar para continuar fazendo acontecer, né, os clubes do ECID, né? Então essa é a ideia aí de poder manter tanto em Jacareí, São José, e está começando em Taubaté algum grupinho aí de adolescentes, né? E pois aí foi todo o Padre Sérgio, foi o testemunho dos pais, então foi bastante forte. Eu não estive lá dentro nesse momento, estava mais fora com as crianças, como comentei, mas parece que foi bastante frutuoso. Isso foi no domingo. Segunda-feira foi nosso dia de descanso, que finalmente, né, foi tanto descanso, foi para fomos conhecer a nossa futura casa de Jundiaí, já é quase certo, né, já toda a mudança, pelo menos se está trabalhando para que isso aconteça até uma semana, máximo até uma semana depois, uma ou duas semanas depois da Semana Santa, se as coisas saírem, assinarem, sair as coisas, pois de repente até pode sair antes, mas acho difícil, que já falta 2 semanas para a Semana Santa, mas vamos lá, né? Já não está nas nossas mãos isso, mas já estamos aqui com a preparação intensa da casa, desmontando camas, coisas. No meu quarto ainda não fizemos nada não, mas aí vamos ver aí o que Esperando, que é isso. esperando, né? É, e
E fomos lá, conhecemos a casa, na verdade fomos almoçar ali no shopping Jundiaí, né, de caminho já, depois fomos para casa, lá conhecer a casa, interessante, pois ali tá um lugar bem localizado, e depois disso já retornamos para casa, tivemos um momento de filme ali junto com os padres, já pois, aí conversação e tudo, jantar, e depois já descansar. E ontem eh, eu tive na reunião dos padres do setor pastoral, né, da região pastoral do centro ali, que é a região pastoral São José, em São José dos Campos. E aí tivemos a reunião da manhã, que é a reunião mais ou menos, eu acredito que ela é semestral, né? Pelo menos pelo que eu entendi, a última tinha sido em outubro, teve agora em março, parece que vai ter uma em junho. Eu não sei se volta a ter em outubro ou são 3 vezes no ano, né? É, então, pois foi um pouco. Eu não, foi a primeira vez que eu participei nessa reunião com os padres, eram mais ou menos 10 de todas as paróquias ali ao redor do centro, ao redor da catedral. E pois foi interessante conhecer os padres, tinham padres dois padres do Opus Dei que também estavam por lá, que pois, trabalham ali também na região. E foi interessante, depois da reunião, uma coisa de umas 2 horas, almoçamos com os padres, eu depois fui com o parque da catedral, aí no apartamento dele, descansei um pouco, e depois já retornei para o meu exercício aí da academia, e na noite tivemos confessando no mutirão de confissões por paróquias que se faz, e ontem tocou um pouco a catedral, e eu tive de 7h30 até quase 10 mais ou menos, 10 e pouquinho, confessando, éramos quase 10 padres ali confessando, mais ou menos, tinha bastante gente, assim, pelo que eu entendi. Aí depois fiz um lanche rápido, já voltei correndo já para Arujá e hoje já foi a correria já para ir até Jundiaí, né, a cada 15 dias aí para o meu atendimento lá. E na volta, depois aproveitei para almoçar com a família e atender a senhora em direção. E aqui já na correria chegamos aqui para poder gravar o programa aqui com o Padre Renan, que senão ele já me escapa já, ele já foge já de mim. Isso foi um Já pouco estava indo assim, embora. né, já estava querendo fugir já. Mas isso foi um pouco aí já a ideia dessa semaninha aí desde quarta-feira. Padre Renan não lembra muito como é que foi? Não trouxe, não está com o Não celular lembro, para então. Eu toda falei a para o sua, Padre sua Felipe, agenda aí. minha super agenda, eu já contei ao Padre Felipe, ele até lembra mais do que eu, ele vê as fotos e lembra mais do que eu. Eu tenho minha agenda no celular e eu sem agenda não sei fazer nada, né? Então faço as coisas e depois está ali na agenda eu vi o que eu fiz, mas não me lembro, é tanta coisa. Eu vou O fato é que, entrar aqui nos stories do Padre Renan que eu vou ver o que ele fez aqui. para ver o que eu fiz, o fato é que tivemos aqui intensa atividade na paróquia, ou nas paróquias, porque na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe nós fizemos a novena de São José. Todos os dias tem missa e aproveitamos para rezar, antes da benção final, uma oração de consagração a São José todos os dias, uma oração própria de cada dia, todos os dias da novena. Foi um momento muito bonito para preparar a festa, a solenidade de São José, que celebramos depois na paróquia Santa Edviges. Como não temos missa diária, nós colocamos trido, pensando, vamos ver a experiência como vai ser. E foi muito bonito, muita gente. Os 3 dias eu celebrei um dia, o padre Adilson outro dia, o padre Alejandro Fuentes outro dia, e depois na solenidade, no sábado, o padre Martim Tafoya celebrou, eu celebrei com ele, e foi realmente um momento de muita graça, né? Além disso, fora visitas, enfim, atenção, atendimento que eu tive aqui, o normal da paróquia, diferente, eu acho que foi na sexta-feira à noite que eu fui para Jundiaí, fui para as terras do Padre Neco, futuras terras do Padre Felipe, né? Eu tinha a Duda e o Rafael, são meus amigos, eles são primos do Padre João Paulo Garcia, me convidaram para a primeira comunhão da Maria, que é a filhinha deles, fez a primeira comunhão na paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Jundiaí, e aí eu fui para a primeira comunhão da Maria, que era uma missa às 10 da manhã. Então, eu pedi autorização do pároco, o pároco falou, ai, que ótimo, então você celebra às 7 da manhã na catedral. Em Jundiaí, era a festa de São José, né, sábado. Então, o que eu fiz foi, eu fui já na sexta-noite, eu tenho uma madrinha, uma mãe espiritual ali em Jundiaí, que é a Jaqueline, fiquei ali com ela na noite, com ela, com o Eduardo, um momento muito agradável, familiar também. E depois, já cedinho, já saí correndo e fui para celebrar na Catedral de Jundiaí às 7 da manhã, solenidade de São José. Depois fui tomar café com o vigário, que é o padre Sandrinho, chamam ele, né? Eu até esqueço, Edisandro deve ser o nome dele, Edisandro. Padre muito bom, muito próximo ao Opus Dei também, muito próprio, liturgista, né? Anda de batina, então muito bom.
E tomei café com ele e fui muito bem recebido ali, seja por ele, seja pelo pároco da Catedral de Jundiaí também, um padre muito bom. E eles já conhecem o Legionário de faz muitos anos. Fiquei ali com eles no sábado de manhã, celebrei às 10 a primeira comunhão junto com o padre Dzandro, ali na Nossa Senhora do Rosário. A primeira comunhão foi muito bonito, mas eu já voltei correndo porque eu tinha atividades aqui em São Paulo, né? Então, aí já no sábado com as atividades próprias, né? Grupo de jovens, preparar a solenidade de São José, que tinha festa na paróquia Santa de Virgens, enfim. Domingo, como sempre, intensa atividade. Domingo foi missa das crianças, todo o terceiro domingo do mês a gente tem missa das crianças, eu celebrei e foi uma festa a missa das crianças. Eu gosto demais de criança, né? Fizemos ali um showzinho. É bonito porque eu faço na homilia, chamo as crianças lá na frente da paróquia e eu começo a fazer perguntas para as crianças me ajudarem na homilia. Só que criança é tão sincera que sempre os pais ficam com vergonha, né? Quem é que reza? Daí a filha grita: Ah, meu pai não reza, não. A outra gritou: A minha mãe é preguiçosa, ela acorda tarde. Daí eu tive que parar de fazer pergunta, porque senão os pais iam ficar ali comprometidos, né? Mas foi uma missa bonita também, domingo especial que tivemos. E depois, no domingo à noite, eu fui visitar meus pais, porque a minha avó está bem doentinha já, está com 91 anos, e eu quis ali cumprimentá-la, ver um pouco ela, porque a gente não sabe quanto tempo Deus nos vai deixar ela conosco, certamente já nos deixou muito, 91 anos, né? Então, a gente está aproveitando ao máximo. Eu fiquei todo dia de segunda-feira ali, em Itu, com os meus pais, com a minha avó, tive um jantar no domingo à noite, logo que eu cheguei, com a Thaisa e o Guilherme, que são amigos de um encontro aí que a gente faz de formação. E depois, enfim, eu ia visitar a Karina e o Alex, que, que me convidaram para ser padrinho do Caleu Teodoro. Mas aí, justo no dia que eu ia visitar para ver como estava e dar um abraço na Alice, que é a filha deles, ao final, estourou a bolsa e tiveram que ir no hospital, então eu nem fui vê-los. Mas já nasceu hoje, ontem à noite, Olha que maravilha. Caleu Teodoro. Dádiva divina, dom de Deus, né? Então, chamado e dom de Deus, né? E ali vamos estar acompanhando também com a nossa oração e vamos ver quando eu consigo ir lá para conhecer meu afilhado, né? Primeira vez que eu sou padrinho de batismo de uma criança. Agradeço Olha muito a só, Karina e o Alex maravilha. É, o meu essa também honra nasceu, aí, né? o meu afilhado também nasceu aí já. Já nasceu agora dia 20 de, já fez um mês já, dia 20 de Olha março. só, Já fez um então mês já já. 20 de fevereiro, se não me equivoco. logo Vou ter chega que o anotar, porque batismo. depois eu esqueço disso, né? Dia 20 de fevereiro acho que nasceu, 20 ou 21, tem que anotar e sair bem. E depois já, o batismo vai ser agora em maio, se Deus quiser, lá em Curitiba. O João Paulo. Muito bem. É, então, já na segunda-feira à noite, eu voltei para cá. Depois jantei com os meus pais e voltei para cá. Terça, tivemos as atividades próprias, né? Ensaio de coroinhas e tudo isso. E depois, quarta-feira, estamos aqui com vocês, né? Então, não foi tão ruim a memória, né? Eu estou aqui sem agenda, mas lembrei mais ou menos do que eu fiz, né? Muito Maravilha. bem. Depois vamos entrar no tema, não tem muito mais não. Vamos entrar no tema, então. É um tema, não sei como dizer, Padre Felipe, um tema aleatório? Será que a gente pode chamar assim? Tema Não sei, importante, hein? não Muito sei não importante. sei se é aleatório, mas pelo menos um tema que preocupa, né? Um tema que é uma realidade cada vez Sim, mais frequente que preocupa não só o povo de Deus, mas sobretudo nós também, né? claro, nós como sacerdotes e o povo de Deus que a gente pede ajuda, né? Pede ajuda, seja para a compreensão de nós padres, seja para o apoio dentro do possível, né? Graças a Deus a gente sente muito carinho do povo de Deus, mas nem todos os padres conseguem experimentar esse apoio, esse carinho, e, portanto, a gente quer fazer aqui um alerta, né? Nos últimos meses saiu outra notícia que entristeceu muito, dos últimos meses, quero dizer, ano passado, né? Do suicídio de padres. E aí volta a levantar essa questão que no ano de 2021 foi muito forte, porque só em 2021 foram mais de 10 casos. Então, eu quis apresentar aqui hoje esse tema, né? Suicídio de padres no Brasil. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação na igreja do mundo todo. E eu quero abordar esse tema não como psicólogo. Então, eu não quero abordar causas, né, psicológicas de por que se chega a isso.
Eu queria simplesmente relatar algumas opiniões que eu tenho lido sobre esse tema. Em algumas ocasiões que temos tido essa notícia triste do suicídio de alguns sacerdotes, outros padres têm publicado textos, opiniões, reflexões, e eu li essas opiniões e queremos aqui apresentar juntos essas reflexões, essas opiniões e conversar um pouquinho sobre esse tema, né? É interessante pensar que a depressão, a ansiedade, crise do tipo emocional, que pode causar uma falta de sentido na vida e, portanto, a tentativa de suicídio ou o suicídio em si, né? Não é algo próprio do clero, é algo que está acontecendo na sociedade. É um fenômeno atual na sociedade, não só no clero. Como nós estamos dentro dessa sociedade, não estamos imunes a essa dificuldade e, portanto, pode acontecer também no clero, né? Essa falta de sentido da vida. O que acontece é que quando alguém decide entregar sua vida a Deus e ao próximo, né, como sacerdote, como consagrado, e dentro de uma sociedade não encontra sentido nessa entrega a Deus e ao próximo, certamente preocupa. Preocupa porque a vida do padre é uma vida completamente entregue a Deus e ao próximo, portanto, uma vida que deveria ser uma vida plena. E nem sempre nós encontramos essa plenitude. Então, o que está acontecendo? É uma preocupação. Vamos então ver o que algumas pessoas falaram sobre isso. O Padre Felipe vai me interrompendo a hora que quiser. Eu vou aqui citando simplesmente que nos anos da pandemia, particularmente em 2021 e primeira metade de 2022, se teve aumento significativo de casos de suicídio no clero. Além da pandemia em si, pois a gente viu, enfim, muitos casos. Está o tema da preocupação da igreja pelo tema dos abusos, abuso de todo tipo, não só de tipo sexual, mas também abuso de poder, abuso de consciência, abuso de dinheiro, e, portanto, enfim, o clero virou alvo de muitas coisas. E aí a gente viu um aumento significativo de suicídios nesse tempo. Foi um momento muito duro. E acendeu-se uma luz vermelha e temos que falar sobre esse tema também, né? Como eu digo, eu não sou psicólogo, eu só quero relatar a opinião e alguns textos que eu li sobre esse tema. Então, o primeiro caso foi um texto que foi publicado na rede social do padre, não vou saber aqui o nome pronunciar bem, mas é Wally Soares. Não sei se o padre Felipe conhece esse padre, porque ele é da Diocese de Mogi das Cruzes. Como se chama É novamente? Wally, com W, Wally, dois Hum, L's, Y, Wally Soares, da Diocese de Mogi das Pessoalmente, Cruzes, não. É São minha Paulo. diocese, né? Minha diocese aqui, que é Pois é, onde onde está o você está. Arujá, mas não conheço pessoalmente, pelo menos não de nome, né? Então, esse sacerdote publicou nas suas redes sociais o seguinte comentário a propósito da notícia sobre um sacerdote que tristemente tinha chegado ao extremo de dar fim à própria vida nesse mundo. O texto do padre Wally Soares é o seguinte. Claro que é um extrato, não é o texto todo, né? Nossa, como ele é feliz! Que vida maravilhosa! Me sinto tão bem quando estou perto dele, quando ouço ele falar. Ele irradia muita luz, transmite tanta fé, tanta positividade. É certo que quem tanto te anima, te ajuda a levantar e a sorrir, também enfrenta suas quedas, seus limites, suas lágrimas, seu silêncio, sua dor, seu espinho na carne. Talvez não demonstre quando está perto, mas sofre as mesmas dores que você, ou quem sabe, até maiores que você. Nossa, como pode um padre tirar a própria vida? De fato, a vida é um dom de Deus, mas a dor e o sofrimento do outro não pode ser medida nem sentida por outrem. É só dele. Quem nos vê sorrindo, rezando, pregando, ajudando, desconhece as lutas que diariamente travamos. Muitas vezes levantamos 10 vezes, mas caímos logo à frente. Constantemente somos cobrados a sermos um herói. O administrador, o professor, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, o psicólogo, etc., que não somos. Somos cobrados a darmos uma palavra que não temos,
a resolvermos um problema quando desconhecemos a solução, a fazermos tudo, quando na verdade não podemos fazer nada. Forte o texto, né? E o texto exorta em seguida: por Deus, não nos olhem somente como o Cristo glorioso, pois na maior parte do tempo somos o homem chagado, ferido, ensanguentado e cheio de dores, um servo sofredor. Por Deus, nos ajudem a carregar a cruz. Sejam em nossas vidas sirineus que nos ajudem na subida árdua do Calvário. Uma coisa é certa: nunca haverá ressurreição sem cruz. Parem de procurar em nós a perfeição que só Ele possui. Para vocês, somos outros Cristos. Com vocês, lutamos pelo céu. Não somos super-heróis. Somos os mais miseráveis dos homens que Ele quis para entrar a serviço dele. Rezem, rezem incessantemente por nós e quando cairmos, nos ajudem, rezem mais. Como sacerdote, peço a Nossa Senhora das Dores, interceda por meus irmãos sacerdotes que sofrem disfarçados de sorrisos e que muitas vezes estão no fim do último sorriso. Padre Wally Soares. Muito forte. Eu queria, fazer aqui alguns comentários, né? Mas como eu digo, o Padre Felipe fique à vontade de comentar o que quiser, até porque é um texto que tem muito o que falar. Eu não sei se eu vou conseguir expressar exatamente de tudo, mas eu acho que é um primeiro interessante comentário que eu li e que quis trazer aqui, pelo fato de que julguei interessante que muitas vezes nós padres temos que ser tantas coisas que nós não somos. Eu não sou pároco, eu sou vigário paroquial, mas coloco o exemplo do nosso pároco aqui, o padre Adilson. Estamos na construção de uma paróquia, construção do zero, só ganhamos um terreno, então você tem que ir na prefeitura, buscar permissão para construir, depois a permissão para limpar o terreno, depois a permissão para começar a cavocar, depois a permissão para um monte de coisa. Quando já consegue permissão de tudo, que é o que nós já fizemos, aí tem que conseguir o dinheiro. Então, ele termina sendo um administrador, ele termina sendo um advogado, ele termina sendo... E você diz, tá aí, quando é que ele vai ter tempo para si mesmo? Porque, além disso, ele é padre, ele é pároco, ele celebra a missa, ele tem que estar lá bonitinho, lá na frente, sorrindo. Quando ele não está, daí o povo fica bravo, porque o padre hoje está mal-humorado, porque não sei o quê. Que interessante esse comentário. Quantas vezes nós padres temos que ser tantas coisas que nós não somos. E, na realidade, eu, fazendo uma análise desse texto, eu não culpo ninguém por pensar isso. Afinal, nós, como consagrados, somos, segundo a tradição da igreja, o sacerdote é outro Cristo. E as pessoas buscam o Cristo em nós. Mas o fato é que muitas vezes nós não temos força para ser Cristo, porque também nós temos nossa miséria. E aí entra o grande mistério da vocação sacerdotal. Deus nos chama e nós temos plena certeza do chamado de Deus, mas nos encontramos com a nossa miséria. Por isso admiro tanto o termo que João Paulo II definiu o seu sacerdócio: um dom e um mistério. Dom porque que alegria ter sido escolhido por Cristo. Mistério porque como eu posso ser outro Cristo se estou carregado de miséria? Então, esse é um comentário que eu faço diante desse primeiro texto, né? O padre experimenta o peso das suas misérias e o peso das cobranças e, segundo o que poderíamos entrever nas linhas desse comentário do padre Wally Soares, experimenta o peso e o desânimo da sua vocação. Eu lhes posso dizer, como testemunho pessoal, que eu nunca me senti desanimado da minha vocação no sentido de abandonar tudo, nunca. Agora, cansado e dizendo, eu quero subir e tirar uma semana longe de todo mundo, um monte de vezes, um monte. Graças a Deus, eu não sei o padre Felipe, mas eu, quando morava em Joinville, e o trabalho que eu tinha em Joinville e Santa Catarina me permitia que quando eu estava nesse estado, eu podia ir lá visitar uma família e dizer, olha, estou precisando da chave da sua casa na praia. E a pessoa me deixava a chave, eu sumia 2 dias
e voltava depois bem descansado, 2 dias na praia, tranquilinho. Ou então o que eu faço? Eu particularmente gosto disso. Vocês que me seguem pelas redes sociais devem saber, porque vem fotos e publicações. Então o que eu faço é ir nas casas e ficar. Desculpa, gente, ouvintes, não é um horário muito religioso, mas eu aqui em São Paulo estou chegando em casa meia-noite, 1 da manhã, quando eu estou cansado, porque eu vou na casa de alguma família descansar. Então, a gente tem que buscar, é verdade, temos que buscar nosso descanso. Eu não Porém, o tinha essa fato sorte, não. Eu não tinha essa sorte do padre de estar. Apesar que eu não, também não sou não muito fã tinha da praia, praia, né? não tinha praia em Curitiba, eu não tenho praia, mas também não era o meio que. Para mim, realmente, né, como eu comentei, para mim o descanso sempre é pois, estar com as famílias, estar com as crianças, é um momento também de descontração também para mim também. Jogar um joguinho de Então, mesa com elas. mas jogar um sequence, né? Mas o fato, É, padre, interessante é que esse padre, Wally Soares, comenta que o peso da vida sacerdotal vem quando você experimenta que está sendo pedido para nós ser muitas coisas que não somos, solucionar problemas que não temos solução. Então, como enfrentar isso? Eis aí a grande dificuldade, né? Mas é um comentário interessante, achei muito próprio colocar esse testemunho aqui, porque foi um comentário dele à raiz do suicídio do sacerdote, né? até ontem mesmo os padres comentavam um pouco isso, estávamos, né, na reunião dos padres da Pastoral Regional, do setor regional de São José, ali do centro de São José dos Campos, e os padres comentavam, né, sobre o tema, estavam falando sobre os mutirões de confissão e tudo, a realidade, e falando talvez dessa necessidade de explicar para o povo que pois, tem muita gente, tem muita fila, e o momento é para confissão, né? Não é para um atendimento, né? Porque um padre comentou, a gente já está quase como psicólogo das pessoas que não têm a possibilidade de pagar um psicólogo, né? O psicólogo para as pessoas com necessidade, né? Ele colocava assim, né? Porque muitas vezes tem que fazer muito até esse trabalho assim, né? Que não é, que isso também não é a missão do sacerdote. Claro, ajudamos, procuramos ajudar. A direção espiritual não é um tratamento psicológico, né? É totalmente diferente, né? Então, pois, mas, né, muito dos padres terminam fazendo essa realidade, né? Terapeuta, é, 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 O arrumar fato, problemas de familiar e tudo. E, claro, isso tudo na nossa vida tem um aspecto espiritual, mas muitas vezes não é uma realidade espiritual pela qual está, né, a situação exato. que a pessoa traz, né? O fato é que nós sabemos que de repente a pessoa precisa mais de um terapeuta, de um psicólogo, do que de um padre. Porém, as pessoas não sabem e misturam e buscam no sacerdote um psicólogo, um padre, um médico, ou um advogado, ou um, enfim, né? E aí a gente começa experimentando o peso, né? Como eu digo, eu particularmente nunca vivi essa experiência, peço a Deus a graça de não viver, mas compreendo meus irmãos sacerdotes que experimentam o fardo, o peso de uma vida muito desgastante. Por isso eu quis colocar aqui, para que você, ouvinte, se aproxime dos seus pares, a gente vai falar isso no final, né? E tente oferecer também um braço, um apoio, enfim, no que ele precisar, porque lhes podemos assegurar, não é fácil a vida sacerdotal, né? É uma vocação, é um chamado, como eu dizia no início, mas é um chamado que implica umas qualidades que nós não temos. Se nós fôssemos sacerdotes porque temos qualidades, estaríamos perdidos, porque o chamado é dom de Deus, não é pela própria capacidade humana. Capacidade sabemos que não temos, mas Deus capacita os escolhidos, como a gente costuma dizer, né? Muito bem, não sei se tem mais alguma coisa. Eu vou entrar aqui no segundo caso, para Não, Felipe me vamos lá. De interrompe aí repente a qualquer gente coisa. fala no final já os dois também. Pois vai lá. Um segundo caso, em novembro de 2021, tínhamos, novembro de 2021, tínhamos a notícia de 9 padres que se tinham suicidado naquele ano, né? E o nono padre foi um padre chamado José Alves, que tinha sido acusado de abuso. O bispo, com toda a fidelidade às normas da igreja, suspendeu o padre José Alves, mas uma suspensão que se chama, aí não vou me lembrar agora, mas é uma suspensão por prudência. Não é uma suspensão que implica um castigo, uma condenação, mas é uma suspensão por prudência, que é o que a igreja pede, quando se tem um caso assim. Por quê? Porque você precisa fazer uma investigação. Então, durante essa investigação, o padre fica suspenso do seu ministério até que se esclareça tudo, né? Atenção, então, ele não condenou, suspendeu por prudência conforme pede a igreja.
E o padre, dias depois, foi encontrado morto na casa paroquial. E aí, diante desse caso muito forte, né, outros sacerdotes, a gente não sabe se é culpado, se não é culpado, né, mas o fato é que foi acusado. E aí outro sacerdote, esse sacerdote usou um nome falso, né, ele não divulgou sua identidade real, mas outro sacerdote publicou nas suas redes sociais um texto, que é esse seguinte texto que eu vou ler, comentando o caso de suicídio do padre José Alves. Diz o seguinte: antes da sua morte, Padre José escreveu em suas redes sociais: eu amo a igreja. Ah, padre irmão, eu entendo sua afirmação. Escutamos isso o tempo todo no seminário, não é? Amamos a igreja, padre. Mas a grande verdade é que a igreja não nos ama. O único que nos ama é o Cristo, cabeça e esposo da igreja. Atenção, hein? Eu cortei alguns, eu só estou colocando trechos, né? Esse em concreto é muito forte, mas o padre explica, quando ele fala igreja, ele está falando igreja instituição, né? Não igreja divina, né? Não igreja como o corpo de Cristo, mas igreja como instituição formada por homens. Essa instituição formada por homens, segundo esse padre, que não teve sua identidade revelada, essa instituição não nos ama, segundo ele, tá? Depois vamos conversar sobre isso. Na vida, continua, na vida de todo padre, há de chegar um momento em que ele ficará sozinho. Só teremos Jesus. E mesmo ele nos bastando, ao sermos abandonados, esquecidos, e alguns de nós até caluniados e acusados por bispos, padres e leigos, precisaremos então pensar em nós mesmos. Na estrutura, a isso que eu dizia anteriormente, né? Na estrutura da Igreja Romana no Brasil não existe. Meu Deus, que Olha o susto! galo. O O galinho galinho tá aqui, pregou uma tá, peça hoje, tá forte, tá forte. tá, Se vê que parou tá. as chuvas aí, ele começou com Já, tudo, já né? tá mais seco aqui, então o galinho tá com a garganta, parecendo que tá gripado o galinho. Eu que ainda tô aqui meio que, aqui Tô com uma vendo, pirarra aqui, mas o galinho tá firme aqui. vendo que você tá gritando muito aí. Mas vamos Então, lá, vamos lá. Estamos aí na indo para metade a aí. segunda metade. Na estrutura da Igreja Romana do Brasil, não existe tempo nem prioridade para o cuidado sacerdotal. Forte afirmação isso. Somos empresários. Somos empregados de batina. Não é suficiente amar a igreja. O máximo que a igreja consegue fazer é rezar por nós. Ela dificilmente acolhe, raramente escuta, não sabe cuidar, não tem tempo para amar. Coitado do padre, eu acho que ele está dando um puxão de orelha nos bispos, hein? Me dá a impressão que ele está puxando a orelha dos bispos. Aí temos que ver se realmente os bispos vivem assim ou não, né? Porque eu posso dizer que não todos são assim, mas é o comentário do padre e é interessante. Ela dificilmente acolhe, raramente escuta, não sabe cuidar, não tem tempo para amar, não nos procura como filhos. Dificilmente a igreja vai te ajudar. Ela se comunica conosco por decretos, papéis, provisões e excomunhões. Os bispos já nos trocam de paróquia pelo WhatsApp e por telefonemas. Os padres viraram funcionários das mitras diocesanas. São conhecidos pelos números do CNPJ das paróquias que administram. Para vocês, só chegarão os boletos das mitras, os envelopes das campanhas da CNBB e o número da conta do bispo para as espórtulas da Crisma. Desculpa, né? Um comentário forte. A gente ri de uma tragédia, mas é um comentário muito forte. De repente, a realidade que ele vivia era essa, né? Que eu não nego, tá? O que vale a vida e a história de um padre? O que está escrito no Código de Direito Canônico. Ele vale mais que o Evangelho. Ele é punitivo. Estou falando do direito canônico. Ele é punitivo. O último cânone nunca é aplicado na vida do padre. Padre Felipe, qual que é o último cânone do Código de Direito Canônico? Em latim, para ficar bonito.
E tá sem áudio, tá sem áudio. O meu latim, perdão, o meu latim não é tão bom assim, mas se eu não me equivoco, como dizia constantemente Monsenhor Vacaroto, Vacaroto. salus salutare anime, alguma coisa assim. Aí a É conjugação aí, Salus animarum anim- suprema Semina lex, lex. isso, né? Isso, Impressionante. a lei é A lei suprema da a igreja. lei suprema da igreja é a salvação das almas, né? Saúde das almas. Isso. Salvação das almas. Olha só. O que vale a vida e a história de um padre? O que está escrito no Código de Direito Canônico. Ele vale mais que o Evangelho. Ele é punitivo. O último cânone nunca é aplicado na vida do padre. Forte isso, hein? Padre irmão que ainda não se suicidou. Está falando para o padre Felipe e para mim. E para outros muitos padres. Continue amando a igreja. Mas, por favor, se ame primeiro. Se alguma coisa acontecer com você, justa ou injustamente, você tem grande chance de ser descartado através de um decreto frio e impessoal. Ame a Jesus. Converse com ele. Não espere o bispo lhe perguntar como está. Não crie expectativas sobre a fraternidade sacerdotal. Ela existe na maioria do clero só no papel. Ame-se. Se ame primeiro. Ame-se antes de amar os superiores e os irmãos padres. Lembre-se que haverá um momento que será só você e ele, com maiúscula, Jesus. Todos deixarão você. As acusações e o que podem colocar de você nas redes possivelmente valerão mais do que tudo que Deus lhe deu a graça de realizar fielmente em todos os seus anos de ministério. Os conselhos presbiterais não conhecem você. Para a grande parte deles, você já está morto. Ah, padre irmão, não se mate. Não seja o 10º da lista de 2021. Padre, não seja o 10º. Peça férias, peça um ano sabático, vá para a casa de seus pais, deixe a paróquia. Você não vai morrer de fome. Eu sou testemunha disso. Peça transferência de paróquia ou diocese, busque a vida religiosa ou se encardine em uma diocese, mude de rito, de tradição, mude de país, vá fazer missão, mas não se mate. Padre, procure ajuda. Se o seu bispo não ajudar, ligue para um padre, vá até um confessor, procure um diretor, vá até o médico, padre, comece, por favor, uma terapia. Temos muitos padres e consagrados psicólogos. Reze, padre, mas se ame. Se alimente, se divirta, durma, diminua a marcha. Não espere ainda fora. Não espere ajuda fora. Primeiro comece em você. Mude por dentro. Ame sua humanidade e o ministério sacerdotal. Grite, irmão. Pare. Deixe o celular e vá rezar. Leia, padre. Confesse, padre. Vá ao hospital. Brinque com as crianças. Visite os casais. Escute os idosos. Fique diante do sacrário. Não se mate. Não compre remédios nem cordas. Não coloque fim na sua vida antes do tempo. Como eu disse, termina aqui. Certamente são trechos. O texto é muito mais longo, hein? Eu cortei alguns para que vejam que está forte, né? E, como eu dizia, eu acredito que o padre em questão que colocou esse texto sofreu com o suicídio do padre José e ou era conhecido do padre José, a gente não sabe, né? E percebeu que o padre José não encontrava no bispo, nos padres, uma fraternidade, ou ele mesmo não está encontrando a fraternidade e, em vez de se suicidar, está buscando outras soluções e quer compartilhar isso com a gente, né? Não se sabe. O fato é que é um desabafo muito forte dele. O que eu posso dizer é o seguinte: eu, pessoalmente, analiso e acho que parte dessa experiência é compartilhada por muitos padres, sim. Talvez muitos padres que ele atendeu, que ele ajudou. De repente, é um puxão de orelha nas instituições religiosas, um puxão de orelha nos bispos, dioceses, conselhos. Eu acredito que a experiência dele e de muitos padres, sim, é essa. Porque eu, particularmente, já ouvi de um sacerdote jovem, ordenado tinha menos de um ano, que estava numa paróquia sozinho, com 9 comunidades, sozinho, padre de menos de um ano de sacerdócio. E eu fui visitá-lo e esse padre me disse: o bispo só liga para a gente quando tem algum problema, ou o bispo só liga para a gente quando a gente é seminarista. Uma vez ordenado padre, você começa a trabalhar na paróquia, o bispo já não liga para você. Isso eu ouvi de um padre, tá? Então,
é verdade tudo isso. Agora, eu não posso dizer que essa é a minha experiência. Eu não posso compactuar com esse texto do padre. Por quê? Tenho encontrado problemas pessoais e institucionais? Sim, muitos. Agora, também tenho encontrado grandes amigos. Né? Quando a gente morava junto, né, Padre Felipe? A gente estava bravo, estressado com um monte de coisa. O que que a gente fazia? Ah, vamos tomar uma cerveja. Isso faz falta, isso Então, faz falta. faz falta, faz falta. Então, eu tenho encontrado padres, né, amigos, superiores amigos também, né, posso dizer, de experiência de Salamanca, de seminarista, de Roma, posso dizer de experiência sacerdotal agora em Curitiba, em Joinville, enfim, experiência muito bonita para mim. Minha experiência não é essa. Agora, que isso existe, sem dúvida nenhuma existe. E é um desabafo do padre para que os sacerdotes que se encontram nessa situação de solidão, de cansaço, busquem ajuda e não se matem. Né? Então, é um desabafo dos padres que eu aceito, mas não é a minha experiência. Né? É isso que eu queria colocar aqui. Né? Não sei se o padre Felipe quer comentar alguma coisa, mas eu vou continuando aqui, né? Digo, poderia fazer mais adiante, né? Mas eu acho que, sobretudo, esse sacerdote, pois apresenta uma realidade também, que eu acredito que sim, um sacerdote, apresenta uma realidade que é comum, né? Não é um caso isolado, né? Ele coloca, pois, como uma realidade que, pois, ele falou, não seja o 10º, mas quantos, talvez, de sacerdotes não pensaram nisso, né? Não tiveram que realmente fazer um esforço titânico, né, para poder fugir dessa realidade. E talvez sem encontrar resposta, só talvez não encontrou, vamos dizer assim, a coragem para realmente, né, cometer esse ato, né? Mas que vivem essa realidade, né? Ontem mesmo, também comentando com os padres, né? Falei, "Poxa, essa necessidade tão grande da fraternidade sacerdotal que não é só estar no papel, né? É uma realidade que tem que se buscar e às vezes é difícil, né? Pois em outro lugar aí, pois um padre comentando, poxa, do grupo que eu pertenço, pois eu sou, pois a ovelha negra, né? No sentido não que ele faz coisa errada, né? Mas ideologicamente, né? Tá muito mais forte o outro lado do que o lado mais da igreja, o lado correto da igreja, do ensinamento de sempre da igreja, né? Do que diz a igreja, o catecismo, os mandamentos, a Bíblia, e o outro lado com suas ideologias, né? Como já colocamos muitas vezes, né? Muito voltada à teologia da libertação, ao comunismo, à esquerda, né? E eu fico pensando, pois, como se sentirá esse padre, né? Único, tem um corpo de 15 16 padres, não estou falando de todos, eu sei, estou falando talvez só a área pastoral e tudo, e você tem, né, você talvez não pode nem se expressar, nem ter uma conversa sadia, nem ter, né, poder colocar suas opiniões, porque ou vai ser taxado, ou vai ser colocado de escanteio, ou não vai ser aceito no grupo, e aí depois não vão querer te ajudar na sua realidade paroquial, né, não vão te convidar para ajudar na paróquia. Imagina, né, onde deveria ser um lugar realmente, como diz o Papa, de acolhimento, né, de recepção, né, de fraternidade, e não se encontra isso, muitas vezes levado por esse tema ideológico, né? Mas que difícil, né? Que difícil realmente, e saber que é uma realidade. Pois é, não estamos falando de uma coisa que não acontece, sim acontece, né? Graças a Deus, né? Até em certa medida podemos dizer que na vida religiosa temos uma certa é, pois, proteção, vamos dizer assim, porque também convivemos, né, muito tempo, às vezes, né, na realidade comunitária, então se faz fácil para nós, né, pois uma realidade comunitária, mudança para uma realidade comunitária nova, temos ideais e formação muito, né, na mesma linha, que às vezes não acontece numa realidade também diocesana, às vezes é muito diferente as gerações, às vezes gerações de 2, 3, 4 anos já são bem diferentes, né, então mas graças a Deus dentro da realidade, mas que também não é perfeita, né? Eu escutava o padre Renan, né, contando esse padre, e algumas coisas eu também identificava, né, pois da minha própria É, na nossa realidade, vida, do oh, que nós claro. estamos, do que eu estou vivendo nesse período da minha vida, né, né, o colocar a instituição por sobre a pessoa, toda essa realidade que também nós encontramos, né, também na nossa própria realidade, mas Com é certeza, algo a não, se isso eu pensar, né? também. Eu também já vivi isso e você sabe, nós conversamos sobre isso com outros padres também, muitos padres até legionários de Cristo, a gente não está aqui para
para falar mal da nossa instituição, mas para colocar uma realidade. É verdade, nós encontramos dentro da instituição muitos padres que colocam a instituição por cima da pessoa. Isso eu vivi, eu sofri isso também, né, sem dúvida nenhuma. Não estou culpando ninguém, eu acho que dentro de um sistema, enfim, não sei, né? Não cabe a mim julgar, mas o fato é que se tende a colocar a instituição por cima das pessoas. Agora, eu não encontrei problemas, mas sempre encontrei uma fraternidade, uns amigos, não todos, né? Porque na vida comunitária a gente brinca e fala assim: se eu moro numa casa com 20 padres, eu tenho 20 irmãos. E alguns desses irmãos são meus amigos. Então, É, que é normal, é, a gente que é não consegue normal, ser a amigo de amizade é todos, né? natural. Exato, É, a amizade exatamente. é uma coisa que se busca, né? É um Sim. pensamento que se ordena, né? De comum acordo, né? De experiências e de pensamentos próximos, né? Exatamente. O que é normal e sempre vai ser assim, porém, eu tenho encontrado sim, né? Não tenho chegado a esse momento de desespero, mesmo vendo erros, vendo problemas, mas não tenho chegado porque eu sim tenho encontrado esses amigos, esses padres, enfim, esses irmãos. E isso tem sido de grande ajuda. Também tenho encontrado outra experiência que eu achei bonito, que outros padres têm vindo comigo, padres falando de padres diocesanos, certamente, né? Como eu falei, eu coloquei esse exemplo desse padre que eu fui visitá-lo e ele se desabafou assim, dizendo: o bispo nem liga mais para mim, né? Encontrei vários pares diocesanos que eu ia visitar e eles desabafavam, dizendo: estou aqui abandonado, estou aqui. E nós saíamos comer juntos, já, enfim. Em Joinville eu vivi realmente uma das experiências mais bonitas da minha vida com relação à amizade com o clero diocesano. Foi muito bonito mesmo. Encontrei pares que me ligavam dizendo: padre, eu preciso me confessar, o senhor pode vir aqui? Né? E eram confissões de um drama que o padre estava carregando e ele precisava se confessar e me ligava e eu ia na casa dele. Enfim, vivi realmente momentos muito bonitos, onde eu percebi também que nós padres temos que ser irmãos para os outros padres, né? Então, para mim foi muito bonito essa experiência, né? Mas eu acho que o texto do padre sim está sendo muito realista, né? É, insisto, eu não tenho vivido isso. O importante é ser realista. De repente, eu estou falando da minoria dos casos que tem feito a experiência que eu tenho feito. Talvez a maioria não, sobretudo no clero diocesano, que eles viviam um pouco mais sozinhos, né? Ontem eu estava com uma família e nós falávamos disso, né? A família dizia que voltava da missa na noite, ia no apartamento e pensava que o padre morava no mesmo prédio. E uma vez a família falou: mas eu acho que eu vou levar algo de comida lá para o padre, porque domingo à noite, o que será que ele come, né? Ele está sozinho e tal. Daí desceu alguns andares e foi bater no apartamento do padre. Oi, padre, tudo bem? Eu vim oferecer aqui uma comida para o senhor e tal. A gente preparou lá em cima, né? Pensamos no senhor. E o padre fez a pessoa entrar no apartamento dele e falou: olha o que eu ia comer. Então o padre morava sozinho, ia comer um pão com manteiga na chapa, num domingo à noite. E aí a família disse: padre, todos os dias nós vamos ficar responsáveis pela sua comida. O padre falou: não, não. Dia de semana tem a pessoa que trabalha aqui, final de semana que eu não tenho nada, e ninguém. E a família, final de semana, era responsável pela comida do padre, né? Então, interessante, alguém que foi ver como o padre vivia. Ah, o padre vive bem, ai, padre é rico, ai, padre é aquilo. De repente você não sabe, né? Então, essa experiência, sobretudo dos padres diocesanos que moram sozinhos, não é a realidade da vida religiosa. Os religiosos, por norma da igreja, né, deve se viver em comunidade. Então, de repente, você não sofre mais esses elementos, mas acho que é importante. Não se trata de pintar negativa, mas de ser realista, que isso pode ser que seja, de repente, a maioria dos casos, né? Vale a pena refletir, pelo menos, que muitos padres se encontram refletidos no texto desse padre, ok? Agora, o que eu particularmente mais gostei foi o final, aquele final bonito. Padre, reze mais, se ame, se alimente, se divirta, durma, diminua a marcha, não espere ajuda fora. Comece em você, mude por dentro, ame sua humanidade, ame o ministério sacerdotal. Grite, pare, deixe o celular, vá rezar, leia, confesse, vá ao hospital, brinque com as crianças, visite os casais, escute os idosos, fique dentro do sacrário, não se mate. Eu acho que aí está também uma solução
para muitas das dificuldades de solidão dos padres, né? Cada um tem a sua personalidade, as suas circunstâncias, cada caso é um caso, mas posso dizer que eu amo ser padre, porque mesmo que eu estou sozinho na minha casa, eu nunca vou ficar sozinho, porque eu ligo para uma família e falo, ó, tô indo aí porque eu não aguento ficar sozinho. E a família tem criança, a gente brinca, vocês já viram minhas fotos aí das redes sociais e podem ver como isso para mim é o meu descanso. E conhecendo o Padre Felipe, sei que ele compartilha isso também, né? Então achei bonito essa parte final do texto do padre. Né, tem algo também que talvez eu acrescento, né? Tem uma dimensão que infelizmente, né, pois também dessa nossa experiência, né, na vivência diocesana, né, pelo menos, né, pois da diocese que eu sou, pois de origem, né, a diocese que pois eu trabalhei ultimamente, a realidade de outros países, eu acho que nos dá para entrever, claro, não dá para colocar tudo no mesmo saco, né, mas pelo menos uma realidade que eu acredito que é incontestável, que também é fruto do que pois, a igreja mesmo está vivendo, o mundo secular está vivendo, pois é uma perda do elemento de fé, né? Não podemos escatimar ou tomar em menos essa realidade, né? Vivemos em um mundo muito secularizado, né? Que termina afetando a realidade sacerdotal também, ministerial do sacerdote, que muitas vezes é o fazer, né? E esquecemos, né? Pois eu me coloco aí também, porque pois, somos muito fáceis de entrar num ativismo, não fazer coisas, não entregar coisas, dar resultados, e esquecemos a fonte de nossa vida. Pois celebramos missa, nos confessamos, mas muito mais que isso, né? É o elemento da fé, né? De realmente acreditar que não só somos fazedores de atividades, de compromissos, de entregar coisas, né? Que nós verdadeiramente cremos em Deus, que fizemos uma experiência de amor de Deus, do amor de Deus por nós, né? De que Ele verdadeiramente nos ama, né? E fé que tudo aquilo que a gente faz tem um sentido e traz um sentido e dá sentido não só na vida dos demais, na nossa própria vida, né? A fé no chamado, a fé na realização dos sacramentos, a fé na presença de Deus, a fé no poder de Deus. E quão importante é isso, porque dentro dessa realidade de fazer coisas, de ativismo, como é fácil ir enfraquecendo essa realidade, né? Diminuindo a vida de oração, diminuindo ou fazendo já uma coisa mais monótona, mais é, é, ordinária, como que obrigatória, e perdemos a dimensão sobrenatural daquilo que nós somos, primeiro de tudo, e daquilo que nós fazemos, né? Então, pois, eu creio que é uma chave bem importante, talvez o padre pois, mencionou ali um pouco ali nesse texto aí, desse outro sacerdote, mas talvez eu acho que precisamos pontuar também essa realidade, né? Porque vemos, né, talvez até em comentários, ou realidade, ou como, né, os padres celebram, ou como fazem, ou como se colocam à disposição, vemos essa falta, essa perda de fé, né? E às vezes, né, não buscada, né, talvez até dentro do seu caminho de formativo também, uma coisa que não foi cultivada, né, terminando por ser isso, funcionários, como colocava o padre, funcionários que temos que entregar coisas, né? É assistente social, é o que eu digo. A diferença entre um agente de pastoral social e o sacerdote é que o sacerdote é configurado com Cristo, né? Tem toda uma espiritualidade vocacional. O agente social pode fazer, de uma pastoral social, pode fazer as coisas que o padre faz por fora, né? Ajudar as pessoas, aconselhar, atender os doentes, atender os necessitados, mas essa realidade sacramental, essa realidade da fé, e às vezes os padres, sem querer, né, esquece da fé, esquece da sua oração pessoal e vive só como se fosse um agente de pastoral social, né? É uma análise interessante e eu também estava lendo sobre isso, pesquisando alguma solução, né? E encontrei alguns testemunhos que eu trago aqui agora, que mais ou menos falava do que o padre Felipe comentava agora, né? É, segundo o padre José Rafael Solano Duran, ele é um sacerdote da Diocese de Londrina. Encontramos hoje, diz ele, presbíteros, diáconos e bispos desencantados, homens que já não se sentem mais atraídos por nada e muito menos por ninguém, neste caso, por Cristo. E também outro
psicólogo, no caso, né, que compartilhava uma opinião parecida, é um psicólogo William Pereira, ele é autor do livro Sofrimento Psíquico dos Presbíteros. Para ele, dizia ele, o grau de exigência da igreja é muito grande. Espera-se que o padre seja, no mínimo, modelo de virtude e santidade. Qualquer deslize, por menor que seja, virá alvo de crítica e julgamento. Por medo, culpa ou vergonha, muitos preferem se matar a pedir ajuda. Então, são duas respostas diante desse problema. Uma é o desencanto pela vida sacerdotal, outra é saber que se deve ser modelo, mas eu não consigo ser esse modelo. Eu acho que são duas linhas diferentes, né? Mas, particularmente, acredito que o desencanto pode ser pode ser causado sim porque se cobra muito, mas também o desencanto pode ser causado por uma falsa visão do padre famoso, do padre dos status, do padre dos likes, do padre que vai transformar a paróquia, do super padre, do padre que todo mundo vai amar, do padre que vai transformar a sociedade, do padre que vai pregar para 1 milhão de pessoas. A gente entra no seminário de repente com um desejo imenso de dar, de ser o salvador do mundo. E de repente nos encontramos que nosso trabalho não dá certo, que as pessoas, algumas não estão contentes conosco, que as pessoas nos criticam. O que eu faço? Ou eu me desanimo, ou eu posso pensar que eu estou dando o meu melhor, quando realmente estamos dando o melhor, né? Posso pensar que eu estou dando o meu melhor e Deus é quem vai dar o fruto. Ou seja, eu acredito que o desencanto na vida sacerdotal vem, não digo sempre, tá? Mas muitas vezes fruto da nossa falta de fé. E o padre Felipe de alguma forma comentava. Afinal de contas, quando nada dá certo, Deus continua fiel. Ele me chamou. Quando nada dá certo, quando nos criticam, Deus continua do meu lado. Ele me chamou. Eu diria que nós padres temos que parar de achar que seremos os salvadores, famosos, admirados por todos, que vamos pregar a multidões, transformar multidões, e que nosso desejo seja seguir a Cristo e Cristo crucificado. Agora, a outra realidade, sim, eu acho mais delicada, né? É verdade que se espera muito do padre, que se espera que ele vai conseguir fazer tudo. E quando não consegue? E quando ele não consegue ser um modelo de virtude para o povo? Eu costumo dizer que nós temos duas formas de entrar na confissão. Uma forma é olhando para Cristo, outra forma é olhando para nós mesmos. Quando eu entro na confissão olhando para Cristo, dado que na confissão eu percebo as minhas misérias, quando eu entro na confissão olhando para Cristo, eu vejo um Deus que me perdoa, que me ama, que me estende a mão. Agora, quando eu olho para mim mesmo, eu só me desanimo, porque eu vejo minhas misérias. Diante da contemplação da minha miséria, quando eu, padre, não consigo ser um modelo de virtude, quando me cobram, ou talvez eu mesmo me cobre, né, santidade, o único jeito é olhar para Cristo e dizer do fundo do nosso coração, da sinceridade do nosso coração, eu não escolhi esse caminho, foi o Senhor que me chamou. Agora o Senhor dá um jeito nisso, porque eu não consigo. Eu acho que é uma forma também de lidar com esse cobrar-se ser um modelo de virtude quando você percebe que não é. Agora, o desencanto pode ser falta de fé, pode ser querer ser o padre famoso das redes sociais, o padre da galera, o padre do povo, o padre das multidões, e depois chego na paróquia e ninguém olha para mim. Pode ser que aconteça isso também. E aí o jeito é olhar para Cristo crucificado e ver que foi ele que nos colocou aqui e ele vai dar o fruto, né? Eu tenho uma conclusão, mas se o padre quer falar antes da conclusão, fica à vontade, né? Não, pode Ó, ir o lá, tempo aqui pode tá indo. concluir. Estamos já quase na hora já. Muito bem. Então, uma conclusão bem simples. Na verdade, é uma conclusão chamando os nossos queridos ouvintes. Eu não quero, com isso, dizer que a responsabilidade sobre os padres cansados ou desanimados estão só neles mesmos. Mas gostaria, sim, de pedir a cada um de vocês que rezassem pelos padres, que se preocupassem pelos padres, que convidassem os padres a descansar, a conversar, a partilhar. Como eu digo, graças a Deus, eu acho que por personalidade, né?
essa não é a minha dificuldade, mas eu vejo que é a dificuldade de muitos padres que se sentem sozinhos. Graças a Deus, primeira coisa que eu fiz, desculpem meus queridos paroquianos, mas a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na paróquia foi dizer, gente, vocês tratam de me convidar para suas casas porque eu não aguento ficar sozinho. E aí hoje, né, 6 meses depois, tudo bem? Mas hoje eu já estou encontrando que as pessoas estão convidando, que eu estou indo, né? Então, eu por personalidade não tenho esse problema. Eu preciso, e se não tem ninguém, eu vou dar um jeito de ir para o interior, enfim, dou um jeito, mas eu ficar sozinho não aguento, né? É, só vou citar um exemplo aqui, tá? Eu não sofro com isso porque para mim não tem solução agora, né? Mas só colocar um exemplo da minha vida, da nossa vida aqui, nós os padres da paróquia de Guadalupe e de Santa Edviges, Legionários de Cristo. Nós temos uma missa meio dia e meio. Sempre tem um padre celebrando e dois confessando ou um confessando, né? A missa termina 1h30. A gente sai cumprimentar o povo, cumprimenta um, cumprimenta outro. Resumo: nós estamos chegando em casa para almoçar depois das 2 da tarde. Certamente a comida já está fria, você tem que colocar no micro-ondas. Nós estamos sozinhos. Eu muitas vezes no domingo almoço sozinho depois das 2 da tarde, colocando a comida no micro-ondas para esquentar. Padre, pelo amor de Deus, vem na minha casa. Não, eu não vou na sua casa às 3 da tarde para almoçar. Eu, Padre Renan. Outros talvez iriam. Eu não vou, a não ser que eu estou morrendo de cansado. Até porque às 4h30 eu estou saindo daqui de novo para voltar para celebrar às 5 da tarde na paróquia. Então, eu almoço, mais ou menos eu estou terminando o almoço entre 2h30 e 3, descanso um pouquinho. Eu normalmente saio fazer uma caminhada de meia hora no domingo, ouvindo uma musiquinha, alguma coisa, volto, tomo banho e vou correndo para a paróquia celebrar de novo. Esse é o meu domingo. Então, ai, padres, que vida boa, que não sei o quê, e todo mundo chama e todo mundo aquilo e tal. Mas isso eu me acostumei, mas eu posso citar um exemplo. Agora, imagina, né, se eu sou assim, eu que tenho facilidade de pedir às pessoas que me convidem, imagina os padres que talvez tenham mais dificuldade, né? Como deve ser difícil. Mas gostaria de pedir a cada um de vocês que rezassem pelos padres, que se preocupassem pelos padres, convidassem os padres a descansar, a conversar, a partilhar. Não julguem seus padres quando eles não conseguem alguma coisa. Não julguem seus padres quando eles parecem que estão cansados. Rezem por eles. E que Deus nos dê força para seguir cumprindo a nossa missão, né? Muito bem, foi longo, hein? Eu não sei se está aí É, batendo ali já, no limite do recorde, né? já Mas tá. Não, não acredito ser, porque obrigado a gente aí não pela começou atenção, né? tão assim, mas sim, mas já está próximo da 1 hora já. Mas é isso, eu acho que pois, é de grande ajuda para nós, né, cada um de nós, pois tomar o conhecimento dessa realidade também, né, pois, né, nós aqui, principalmente vocês, queridos ouvintes, que é uma realidade que pois, assola a realidade da igreja, não é só o mundo, né, que está mais depressivo, não é só o mundo que está mais desesperançoso, né, é uma realidade que também afeta mesmo os sacerdotes, mesmo aqueles que são, pois, os ministros da graça, né, outros cristos, pois também sofrem essas realidades, né? E é importante isso, né? Pois também os leigos eh, terem essa proximidade com os padres, né? Terem esse carinho com os padres. E às vezes padres que até mesmo ideologicamente, né, muitas vezes contradizem, né, ou estão em contrários ao que a igreja ou até mesmo pois muitos fiéis compartilham, né? E talvez é isso, talvez nunca teve ninguém que chegou e se aproximou e colocou para o padre, ou talvez o padre sim, já está fechado, né? Mas talvez é esse meio que vai abrir também a porta do coração do sacerdote e poder também, né, auxiliá-lo a ver também, né, o seu erro muitas vezes, né, ajudá-lo também no seu erro, mas acho que é algo que pois, também ajuda cada um de nós, né? E eu sou muito grato quando alguém chega e fala, ah, pai, isso não está bem, ou isso não está tal. Ah, pois que bom, né? Vamos ver o que podemos fazer, se somos capazes, né, de mudar alguma coisa, mudar nós mesmos, mas é importante essa presença também dos leigos na nossa própria vida, né? Muito bem. Acho que ficamos por aqui, né? Eu Já deu queria, tempo. como palavra final e de agradecimento, né? Como eu dizia, né? Eu particularmente não sofro essa realidade. Entendo que muitos sofrem, porque eu já acompanhei alguns casos, né? Eu sou padre faz 6 anos, não é muito, mas já acompanhei alguns casos, entendo que muitos sofrem.
mas é por isso que eu particularmente agradecer. Desde Curitiba, quando eu cheguei, eu fui formador no seminário, e ali os pais e seminaristas todos, né, posso citar dos primeiros ali que eu acompanhei, que hoje alguns estão dentro, outros estão fora do seminário, mas até hoje a gente ainda tem a amizade, a confiança, né? Que eu ia nas casas, eu levava, me lembro que a atividade nossa, como assistente do seminário, era levar toda a comunidade na casa de um dos membros e partilhava com a família e ficava. Então, graças a Deus, depois fui para Joinville e aí foi maravilhoso. Eu costumo brincar, mas é sério isso, hein? Eu almoçava numa casa, tomava café da tarde em outra casa e jantava em outra casa todos os dias. Acho que 90% das vezes era assim, né? Então, assim, nunca me senti sozinho. Eu poderia citar nomes de famílias de pessoas, só que vai ser injusto porque eu vou esquecer de muitos, né? Então não vou citar ninguém, mas quero expressar aqui minha gratidão. Agora em São Paulo também, né? São Paulo, desde que eu cheguei, eu comecei a buscar isso, porque eu falei, se eu não encontro aqui, eu vou morrer. E já encontrei, tem muitas famílias e para mim são amigos, que eu sei que eu posso confiar, que eu sei que eu estou ligando e falando, ó, hoje eu estou indo aí, tá? Pode vir, padre, a hora que quiser. Então, eu queria terminar esse programa com uma mensagem de gratidão particular de minha parte a todas essas famílias que, para mim, foram como irmãos, pais, mães, enfim, amigos de verdade, que me ajudaram a ser quem eu sou hoje, me ajudaram a viver meu sacerdócio mais plenamente. Quando eu até estava cansado, frustrado, encontrei essas famílias que me ajudaram e hoje estamos aqui, seguimos aí na luta e com muita gratidão a essas famílias e queria deixar aqui meu agradecimento a todos. Você, ouvinte que me acompanhou nesses anos, pode saber que eu estou falando de você. Então, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e rezemos pelos padres para que, caso estejamos perdendo, que voltemos ao encanto da beleza da vida sacerdotal. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado a cada um. Muito obrigado, Padre Renan. Uma alegria, pois aí, compartilhar aí dessa vivência, que também é um pouco a vivência nossa também, né? E poder, pois também, de minha parte, pois, né? Seria como o Padre falou, né? Especialmente no último período ali em Curitiba, ali meio da pandemia e tudo, também foi uma alegria para mim também viver e acompanhar também as famílias e compartilhar de tantos assim, de tantas amizades, tantas alegrias, né, junto às famílias, né, de ser acolhido com todo carinho, sobretudo as crianças, né, que pois, a pureza das crianças, a alegria das crianças também é extremamente, né, bonito, maravilhoso, a gente poder compartilhar esse carinho, também receber esse carinho das crianças, que tanto também nos ajuda, né? Pois e aí eu acho que o padre colocou, né, com os idosos, com as crianças, todas são oportunidades também de vivermos a alegria também do nosso sacerdócio, da nossa entrega e receber e experimentar esse carinho das outras pessoas, porque necessitamos, né? Não deixamos a nossa realidade sobrenatural, divina, de outros Cristos, não elimina a nossa realidade humana, né? Das nossas necessidades, que todos também carregamos com maiores vitórias, com menores, com pois feridas que trazemos todos, mas pois também essa graça de poder, né, compartilhar e viver pois esse dom também junto às famílias, às pessoas que nos querem também. Nós deixamos aí nosso abraço, nossas orações, contamos com a oração de vocês, todos os sacerdotes, toda a igreja conta com suas orações e sigamos aí pedindo um pelos outros. E muito obrigado por sua presença aqui, por sua oração. E pois até a próxima, talvez mais cedo do que antes, mas até a próxima vez aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.